Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Pedro Araújo, eu sou advogado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre procuração em causa própria e aquisição de bem imóvel. Uma dúvida que muitas pessoas têm é como é feita a transferência da propriedade de um bem imóvel. Basicamente, comprador e vendedor vão a um cartório de notas, lavram uma escritura pública de compra e venda, posteriormente o comprador pega essa escritura de compra e venda, segue até um cartório de registro de imóveis e, como o próprio nome sugere, registra aquela escritura pública de compra e venda. Dessa forma, de fato, haverá a transferência de propriedade do vendedor para o comprador. Mas outra questão é: existe outra forma de aquisição de bem imóvel com segurança? E a resposta é sim. Existe a possibilidade de se comprar o imóvel por meio de uma procuração, mas não é qualquer procuração, é uma procuração denominada procuração em causa própria. Uma procuração que é irrevogável, não se extingue nem mesmo pelo falecimento de alguma das partes. É um instrumento propício para essa situação. Mas qual é a diferença então? Surge a dúvida, qual é a diferença então em adquirir um imóvel por meio de uma escritura pública de compra e venda ou uma procuração em causa própria? Ora, senhores, a questão está no fim que cada um desse instrumento pode tomar. Enquanto a escritura pública de compra e venda poderá ser levada a registro, a procuração em causa própria, ela, além de também poder ser levada a registro, mas quando feita corretamente, e eu chamo a atenção dos senhores aqui, quando feita corretamente, pode ser levada a registro, mas também pode ser passada adiante, ou seja, quem é o beneficiário de uma procuração em causa própria, ele pode registrar ou revender, mesmo antes de fazer o registro, ou seja, mesmo antes de ele se tornar de fato proprietário, ele já pode vender com segurança para um terceiro. Esse terceiro, do mesmo modo, pode registrar ou revender de novo. Agora, quando eu chamei a atenção dos senhores e usei o termo ser feita corretamente, é porque, infelizmente, não é raras as vezes que se encontra a pessoa que adquiriu um imóvel utilizando-se da procuração em causa própria ou pensando ser um instrumento de procuração em causa própria, quando na verdade se trata de uma procuração comum com alguns poderes da procuração em causa própria. E há muitas distinções entre esses dois instrumentos. Para elucidar essa situação, eu vou trazer para os senhores a história de João e Beto. João querendo comprar e Beto querendo vender um imóvel. Eles conversam entre si, chegam a um denominador comum e deu negócio. João, sabendo que poderia, num futuro não tão distante, já revender esse imóvel, inclusive oferir algum lucro, tem a brilhante ideia: olha, ao invés de eu fazer a escritura pública, eu vou pedir para Beto me otorgar uma procuração em causa própria. E assim ele conversa com Beto. Beto concorda. Beto não sabe muito bem como funciona, mas concorda. João assume a responsabilidade. Eles se dirigem a um cartório de notas. Chegando lá, Beto fala: olha, com o servidor lá do cartório, olha, nós queremos que seja lavrada uma procuração e eu quero que consta aí tudo o que João falar e eu vou assinar. Aí João vira para o servidor e fala: olha, eu quero que coloque aí que eu posso vender para quem eu quiser, pelo preço que eu quiser, quando eu quiser, que eu não preciso nem mesmo prestar contas. Fala lá de qual imóvel eles estão falando. O servidor, sem perceber que eles queriam lavrar uma procuração em causa própria, seja pela correria do dia ou outro motivo, lavra a procuração nos termos que João pediu. E eles saem de lá felizes da vida. Beto, porque vendeu o imóvel, e João, porque pensava que estava de posse de uma procuração em causa própria, cujo ele era o beneficiário, que tinha ali o objeto, um bem imóvel. Ocorre que, 2 semanas depois, Beto, infelizmente, vem a falecer, deixando 3 tios como herdeiros. Apenas esses 3 tios.
Diante dessa situação, sabe o que aconteceu com aquele imóvel objeto daquela procuração? Automaticamente foi transferido para os herdeiros, né? O que precisa ser feito é apenas a formalização, por meio do inventário e, posteriormente, a partilha. João, sabendo dessa situação, né, e tentando evitar algum desgaste que ele pensava que poderia ocorrer, vai até o cartório para fazer o registro daquela procuração, que ele pensava, olha, não, depois que eu faço o registro aqui, aí quando eles forem lá buscar a documentação do imóvel, já vai constar meu nome lá, eles vão ver que o sobrinho deles já não era proprietário desse imóvel mais. Quando o João chega no cartório para fazer o registro dessa procuração, ele é surpreendido com uma surpresa desagradável. Ele descobre que aquela procuração não era em causa própria. E como essa procuração não é em causa própria, ela estava extinta, né? Porque a morte é uma das formas de extinguir uma procuração comum, né? E ele descobre que essa procuração estava extinta. Ou seja, apenas com aquela procuração ele não consegue regularizar aquela propriedade, né? E o que João vai ter que fazer então para regularizar essa situação? Depende. Dependendo da documentação que ele tem, talvez seja o caso de uma adjudicação, ou na falta de documentação, mas na presença de posse, talvez uma usucapião, enfim, algum ato além do que João tinha planejado, terá que ser praticado e ele terá que suportar esse ônus se ele quiser regularizar essa propriedade, né? Situação que poderia ter sido evitada, né? Mas como? Através da feitura correta da procuração em causa própria, observando os seus requisitos legais, quais sejam. Segundo o Código Civil, a procuração em causa própria deve constar lá cláusula em causa própria, mas não fala maiores detalhes, né? Aqui em Minas, eu não sei como é em outros estados, mas se não houver, serve de um bom parâmetro e o provimento 93 de 2020 do Tribunal de Justiça aqui de Minas, destinado a serventias extrajudiciais. Creio que é essa a legislação que os cartórios se utilizam para fazer uma procuração em causa própria. E lá tem a previsão dos requisitos do que eles consideram uma procuração em causa própria, quais sejam. Eles lá prevê que deve constar expressamente na procuração, logicamente que ela é uma procuração em causa própria, deve constar a anuência da parte, do cônjuge, se for o caso, do preço e a forma de pagamento, o objeto determinado, ou seja, a correta identificação de que bem está sendo objeto daquela procuração em causa própria, fazer menção sobre a quitação do imposto de transmissão de bens imóveis, ou seja, o ITBI, ainda que essa procuração é irrevogável, que ela não se extingue nem mesmo pela morte, e que o mandatário dessa procuração pode realizar esse negócio, inclusive consigo mesmo. Dessa forma, essa procuração será considerada uma procuração em causa própria. Só que eu fui um pouco mais além, eu fui buscar aqui em julgados para entender, né, aqui em Minas, o que os juízes têm entendido de procuração em causa própria, para entender um pouco mais o que está por detrás dessas previsões legais e abstratas. E eu pude ver em mais de uma oportunidade que eles entendem que qualquer procuração deve ser interpretada restritivamente, sob pena de gerar insegurança jurídica, de nós entendermos situações que não estão expressamente previstas ali. Dessa forma, se for necessário se utilizar de uma interpretação para chegar à conclusão que se trata de uma procuração em causa própria, significa que ela não é uma procuração em causa própria. E sim, ela é uma procuração comum, com alguns poderes de uma procuração em causa própria, né? Portanto, sujeito às causas de extinção de uma procuração, sujeito à eventual revogabilidade, justamente por ser uma procuração comum que ostenta alguns poderes de uma procuração em causa própria. Portanto, senhores, o que nós vimos foi que nós vimos como normalmente é feita a transferência da propriedade de um bem imóvel. Nós vimos também que é possível fazer essa
essa transação por meio de uma procuração em causa própria, vimos também os requisitos, né, dessa procuração em causa própria, e nessa oportunidade é isso que eu tinha para falar com os senhores, né? Se vocês gostaram, chegaram até aqui, gostaram desse conteúdo, eu peço a vocês que deixem aí o joinha, né? Deixe um comentário aí, uma crítica, uma sugestão. Convido também os senhores a se inscreverem nesse canal. Dessa forma, os senhores estão apoiando esse projeto, estão me ajudando a crescer, eu acho que todo mundo merece. E também, né, se tiver restado, sobrado alguma dúvida aí, os senhores podem deixar aí nos comentários, pode deixar também alguma sugestão de alguma curiosidade que os senhores tenham em mente, que eu posso, se não for complexo, responder aqui no próprio comentário, ou se for uma coisa assim mais complexa, eu posso, quem sabe, trazer um vídeo dessa mesma natureza aqui, né, a título de sanar essas dúvidas do senhor ou da senhora, que pode ser de muitas outras pessoas também, né? E também aí, segue aí embaixo aí o link da minha rede social, né? Se qualquer coisa a gente está lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.